Gálatas 6:6. NVI. O que está sendo instruído na palavra, partilhe todas as coisas boas com aquele que o instrui. Avance. Não se deixe enganar. De Deus não se zomba. Vamos ler essa próxima parte juntos? Pois o que o homem semear, isso também colherá. Obrigado, agora deixa eu, avança. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos. Diga, eu colherei. Levante a sua mão direita nele, diga, eu colherei. No tempo certo colheremos, se não desanimarmos. 10. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Coloque a mão no seu coração. Senhor, em nome de Jesus, eu declaro terra boa agora. Eu declaro que os irmãos vão receber a palavra. Eu declaro que a igreja hoje vai ser alimentada. O corpo de Cristo nessa noite vai receber uma porção do céu. Eu declaro terra boa. Eu proclamo aqui e eu declaro avivamento nos corações. Palavra rema, revelação e vidas transformadas para a glória de Deus. Coloque a mão no seu coração e repita assim: eu abro. Diga mais forte: eu abro o meu coração para receber a palavra de Deus. Diga assim: eu sou terra boa. Diga: eu sou terra boa. Coloca a mão na sua mente, diga: eu repreendo toda seta do diabo que vai roubar semente. Diga: eu declaro. Coloca a mão na sua mente, diga: eu declaro. A minha mente é guardada, os meus pensamentos são guardados em nome de Jesus. Amém. Pode tomar o seu lugar. Queria pedir, se você ainda não colocou o seu celular em modo avião, coloque ele na sua bolsa, esquece ele aí, pelo menos por 40 minutos, que é o que eu vou pregar aqui. Quantos dizem amém? Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Então veja, irmãos, o que o apóstolo Paulo está falando, irmãos? Hoje é a penúltima pregação sobre Gálatas. É bom e é ruim, sim ou não? Primeiro vamos ficar triste porque está acabando. Hoje é a última pregação, irmãos. Agora vamos nos alegrar porque daqui a pouco vem um vinho novo. Irmãos, hoje é a penúltima pregação. Aleluia! E eu já estou no meu coração com outro livro para a gente começar a estudar aqui como família. E eu creio que vai ser uma bênção. Teve uma outra irmã aqui que perguntou, eu não respondi porque eu já respondi essa pergunta 1000 vezes. Mateus, como me livrar da acusação? Oh, meu Deus do céu. Você precisa saber que o preço já foi pago na cruz do Calvário, filho. Você precisa acordar todos os dias e declarar a única e a maior verdade de todas sobre a tua vida. Eu sou amado por Deus. Eu sou amado e ponto final. Irmãos, quem sabe que é amado, os casais que sabem que são amados, eles vivem em paz com o seu cônjuge. Ele vive um casamento feliz porque ele sabe que ele é amado. Você sabe que no relacionamento a maioria das pessoas está buscando prazer em outra, está buscando se satisfazer na outra. É ou não é, TK? O cara casa não porque ele é completo em Deus, porque ele está tão carente que ele precisa de uma outra pessoa. Ele é meio, o outro é meio. Meio vezes meio, se você não fez matemática, dá menos que meio, dá 0,25. Por quê? Porque toda vez que você tenta se completar, alguém não dá certo. Aquele que sabe que é amado, o relacionamento vai fluir. Aquele que sabe que é amado, a célula vai florescer, porque ele sabe que não depende da obra e da justiça dele, mas depende única, exclusivamente da obra de Cristo sobre aquela célula. Aquele que sabe que ele é amado, ele sabe que no trabalho ele vai prosperar. Diga: eu vou prosperar. Ele sabe que ele vai prosperar simplesmente porque Deus o ama. Ele não está constantemente debaixo da ira de Deus. Filha, se você quer ficar longe da condenação, você precisa lembrar da cruz do Calvário. Quantos aqui honestamente têm praticado isso na sua vida? Você acorda ou você vai dormir e você fica pensando na cruz? Erga suas mãos para eu ver. Você precisa aplicar isso na tua vida. A cruz precisa ser uma realidade no seu dia a dia. Quando você pecar, você precisa lembrar que na cruz do Calvário foi vertido um sangue lá por você. É por isso que hoje não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, Gabriel. Porque todo o preço já foi aniquilado, já foi pago.
Hebreus 9 diz, 9:26, se eu não me engano, não precisa projetar. Diz que o pecado na cruz, Jesus aniquilou o pecado. Meu Deus do céu. Isso é muito poderoso. Se eu creio que foi aniquilado, é porque não pode mais estar sobre a minha vida. Mesmo se eu pequei, tem provisão do sangue para mim. Fala aí pro seu irmão, fala, tem provisão de sangue para você. Graças a Deus. Mas esse não é o assunto dessa noite. O apóstolo Paulo aqui está falando sobre semeadura e colheita. Ele está falando sobre o que, irmãos? Semeadura e colheita. Sobre isso eu quero falar com você. Porque é muito comum a gente ouvir. A Regiane esses dias postou um post inspiracional. Não existe essa palavra, né? Colocou lá uma fotinho minha, né? Muito lindo, por sinal, junto com meu filho, que é mais lindo ainda do que eu. Quantos dizem amém? E aí ela estava lá falando sobre a vida financeira dela, a vida profissional. Financeira não, vida profissional, vida amorosa que Deus deu. E aí foi interessante que eu estava lendo os comentários. Você tem que ler o comentário que os caras comentam na vida da tua esposa, né, sim ou não? Tem que ler. Aí eu estava lendo lá, aí teve um cidadão, eu tenho certeza que ele é bem intencionado. E qual que foi a palavra que ele colocou lá? O que ele comentou? Ah, Regiane, certamente estás colhendo muitas coisas. Por quê? Porque você plantou bastante. Então veja, por que eu estou falando isso para você? Porque é assim que todo mundo pensa. Eu vou fazer e depois eu vou? Fala mais alto. Eu vou fazer e depois eu vou? Eu vou plantar e depois eu vou? Então, essa é uma mentalidade completamente voltada para a lei. Para a lei. O mundo pensa como os da lei pensam. O cara que não tem o Espírito Santo, ele consegue entender a lei. Ele sabe que se ele for lá estudar 2 semanas para a prova, quanto que ele vai tirar na prova, meus irmãos? O irmão ali que tem um pouco de dislexia. Amém. Ele sabe que ele vai tirar uma nota boa. Por quê? Porque ele estudou. A criança ela é programada para pensar como alguém que se plantar vai colher. Então o que o pai fala para ela? Timóteo, meu filho, se você se obedecer esse ano e se comportar e cumprir todos os 10 mandamentos dessa casa, certamente virei a ti com 10 Hot Wheels. Quantos estão me acompanhando aqui? E aí chega no fim do ano. É interessante porque mesmo assim o pai é gracioso, né? Porque o filho consegue cumprir toda a lei? Não, mas aí o pai vai e dá. Mas da cabeça do filho, o pai está dando porque ele plantou. Então, no fim das contas, qual que o pai fala? Fala, meu filho, você realmente foi um garoto muito bom e por isso eu vou te dar. Inclusive, essa é uma chave para criar o seu filho. Nunca dê nada para o seu filho como se você estivesse dando porque ele merece. Pais que são cheios da graça, toda vez que ele vai dar alguma coisa para o filho, ele fala assim para o filho, filho, eu estou te dando, mas não é porque você merece não, é porque eu te amo e porque você é o meu filho. E ponto final, e eu vou te dar. Quantos estão entendendo, meus irmãos? Mas o mundo é programado para pensar, plantou, colheu. Se você plantar bênção, você vai colher bênção. Se você plantar amor, você vai colher amor. Se você plantar pecado, você vai colher pecado. E o problema da colheita é que ela pode ser ou muito boa ou muito desgraçada. Porque se você olhar para a palavra de Deus, você vai ver que colheita não é assim, fui legal com alguém, portanto, esse alguém agora vai ser legal comigo. Não. Colheita é assim, fui legal com alguém, então você planta e você vai colher a 30, a 60 e até a 100 por 1. Então, fui legal com alguém, quantos vão ser legais comigo? 30, 60 e 100 pessoas. Mas vamos inverter. Cheguei lá na célula é lugar de amor, sim ou não? Cheguei lá na escola, cheguei lá na faculdade, o cara me xingou, murro na cara. Tô plantando murro na cara, tô plantando ou não tô? Tudo que você faz é uma plantação na tua vida, não adianta, sua vida é uma lavoura, diga eu sou um lavrador. Então, plantou um murro, de acordo com a palavra de Deus, vai colher 30, 60 e até 100 murros. Então veja, se a gente for levar a sério mesmo essa parada da semeadura e da colheita, quando a gente aplica para a nossa salvação, os irmãos sabem que eu sempre gosto de dar o exemplo da balança celestial do TK. Então vou chegar lá no céu, Deus vai colocar todas as semeaduras boas que eu coloquei e vai colocar todas as semeaduras ruins. Mas deixa eu te perguntar, se tiver uma semeadurinha ruim lá, isso já não te leva direto para o inferno? Então,
tem como alguém chegar no céu semeando coisas boas? Vai ter como alguém chegar no céu porque semeou muitas coisas boas? Vai ter, vem comigo, irmãos, vai ter como alguém chegar no céu, mostrar o tanto de dinheiro que ele deu para caridade, e Deus vai falar que ele pode entrar porque agora a semeadura foi muito boa, sim ou não? Vai ter como alguém chegar no céu e ele mostrar todo o caráter aprovado dele, todo o bom profissionalismo dele, nunca menti, nunca roubei. Esses dias eu estava ali comendo uma pizza lá na padaria Portugal. Quantos gostam daquele lugar? E tem um gerente lá que a gente gosta muito. Ele é um pouco grosso, mas no fundo ele tem um coração... não é bom, porque todo homem é pecador, mas ele tem um coração legal. E aí a gente foi trocar ideia com ele, ele falou: eu sou um ótimo profissional, 0 atestados médicos, 35 anos de trabalho. Então, esse cara vai poder chegar diante de Deus e falar: eu nunca burlei o meu chefe, por isso eu posso entrar. A minha semeadura é muito boa, agora eu vou colher a vida eterna. Dá ou não dá, meus irmãos? Dá ou não dá, meus irmãos? Não dá. Então a primeira coisa que você precisa entender, eu preciso te ensinar essa noite, é que você precisa entender que na cruz do Calvário algo aconteceu. Algo aconteceu. Nós precisamos toda hora enxergar a palavra de Deus, crer na palavra de Deus de acordo com a verdade atual. Quando alguém olha para a sua vida e fala assim: tudo de pecado que você cometeu, você vai colher, esse cara está profetizando velha aliança. Ele está profetizando lei para você. E aí você pode olhar para ele e falar assim: olha só, meu querido, se eu tivesse nascido há 2.500 anos atrás, você estaria certo, mas eu já passei pela cruz do Calvário, e na cruz do Calvário algo aconteceu. Então o que aconteceu na cruz do Calvário? Então primeiro vamos mostrar antes. De fato, Deus não tinha falado, tudo que você plantar você vai colher? Deus não tinha falado? Deus falou isso para quem? Deus falou isso para Moisés, diga Moisés. Na lei foi dada, não preciso ler com você, você sabe. E nós vemos inclusive homens na Bíblia experimentando de semeadura e colheita. A Bíblia fala que Davi foi lá, matou um cara, e depois Deus foi lá e matou o filho dele. Porque ele ainda vivia na época da... Nós vamos ver lá na cova de Daniel. Quanto tempo que Daniel foi jogado na cova dos leões? Mas depois o rei se lembrou dele e um milagre aconteceu. Que quando ele foi jogado na cova dos leões, salabacai. Quantos querem viver esse nível de milagre aqui? Eu leio a Bíblia e eu quero mergulhar. Alguém mais? E ele estava lá e o leão, em vez de rosnar para ele, falou... E aí ele foi, deitou na juba do leão. Quantos querem no reino de Deus, que a Bíblia fala que os leões vão ser dóceis? Quantos querem brincar com o leão? Alguém já viu aqueles vídeos na internet que os caras sobem no leão? Como aqueles caras fazem aquilo? Se você visse um leão na sua frente, qual seria a sua reação? Sabia que você tem que gritar? Se você correr, já era. Mas eu não estou aqui para falar de leão, vamos voltar. Então veja, a Bíblia fala que Daniel foi jogado, foi inocentado e o rei tirou ele de lá. Sabe qual foi a colheita? Os caras que tinham jogado eles foram para lá também. Vai falar: Mateus, mas é um por um. Não. E toda a família foi junto. Então veja, um foi jogado, mas depois a família toda foi jogada. Então a gente vê na Bíblia, na antiga aliança, Deus às vezes indo lá e dando colheita. Deus tinha falado várias vezes: para de adorar Baal, para de adorar. Você sabia que o povo de Israel chegou uma época que eles estavam tão chapados, tão louco, que eles começaram a construir umas estátuas, a Bíblia chama de poste ídolo. Sabe o que era poste ídolo? Era tipo de uns pênis eretos que eles esculpiam, como se fosse uma escultura. Um monte de pênis ao redor da cidade, porque eles estavam adorando ao sexo. Deus falou: quebra essa palhaçada, quebra esses postes ídolos, volta o coração. E Deus estava toda hora falando: vocês estão semeando morte, vai vir a paga, vai vir a colheita. Eu vou mandar vocês por escravos para um povo. E eles não foram escravizados, meus irmãos, sim ou não? Foram. A Bíblia fala que eles ficaram 70 anos na Babilônia, pagando pela semeadura dos pais. E esse bagulho de semeadura é tão louco que, se você for levar para a palavra de Deus mesmo, você pode colher na lei aquilo que o seu bisavô plantou. Olha que bagulho insano. Tipo, se o seu bisavô roubou, então ele pode colher até 100 por um, sim ou não? Isso porque a Bíblia ainda faz outras referências de colheita a 1000 por um. Então, tipo, pode ser um negócio absurdo. Então depois você pode estar sendo roubado, porque um dia
teve uma semeadura do seu vô, que há 40 anos atrás. Meu Deus do céu. É ruim ou é muito ruim, meus irmãos? Mas eu estou aqui não para falar de coisa ruim para você. Estou aqui para te dar uma boa notícia, Gabriel. Quantos gostam de ouvir boas notícias? Quantos estão empolgados aqui nessa noite? Sabe o que aconteceu no Calvário, filho? Sabe o que aconteceu na cruz? A Bíblia fala que quando Jesus foi levantado, Ele levou toda a colheita por conta de todo o pecado. Então olha que louco que Jesus fez. Ele não levou só o pecado. É muito doido isso. Ele levou o pecado, diga amém. Todo o pecado foi jogado, mas não levou só o pecado. Ele levou toda a colheita do pecado também. Porque a Bíblia fala que maldito todo aquele que for pendurado aonde, meus irmãos? No madeiro. Então quando Cristo foi pendurado no madeiro, começa a dar glória nessa noite. Quando Cristo foi levantado, quando Cristo foi pendurado, Deus pegou toda a colheita e jogou no Filho. Para que hoje você não tivesse mais debaixo da colheita. Aleluia, isso é poderoso. Isso é, sabe, você começa a viver agora de uma outra maneira. Olha o que diz João 4,38. Projeta por gentileza para mim, Vitória. Quando aparecer, diga amém. Amém? João 4,38. Olha Jesus falando, eu os enviei para colherem o que vocês cultivaram. Para colherem o que vocês plantaram. Então aqui tem um derrébia para mim e para você. Eu os enviei para vocês colherem o que vocês não cultivaram. Meu Deus do céu, outros realizaram o trabalho árduo e vocês vieram a usufruir do trabalho. Deixa eu falar, quem que fez todo o trabalho? Quem que gritou Tetelestai? Quem que consumou a obra? Jesus trabalhou e hoje você entra na colheita. Só teve um que obedeceu. Só teve um que foi justo. Só teve um que foi perfeito. E esse texto está falando que hoje nós não estamos mais debaixo da lei da semeadura e colheita. Nós na verdade vamos colher apenas a vida. Diga a vida. Cutuca 3 irmãos e fala, tem algo especial reservado para você. Tem coisa boa separada para você. Isso é poderoso demais. Isso é poderoso demais. Você sabe que no Éden, quando Deus chama por Adão e quando Deus chama por Eva, você sabe qual foi a primeira coisa que Adão falou? Deus olha e fala, vocês comeram do fruto que eu falei que não era para vocês comerem? E aí o que Adão fala? Ó Senhor, quem que comeu? Quem que ele fala? Quem que comeu? Foi a mulher que tu me deste. É interessante que no Éden, o marido, olha para cá. No Éden, Robert, o marido quis colocar a culpa na esposa. Mas na cruz, o marido falou, tira a culpa da esposa e bota em mim. Você consegue entender por que ele é o segundo Adão? Ele não veio colocar a maldição em você. Ele não veio dar mais colheita ruim para você. Na verdade, na cruz, Ele levou todo o preço. Ele levou toda a paga para que você ficasse com a parte boa. Diga para o seu irmão, tem uma colheita boa para você. Mas Mateus, agora não vai ter mais nada de ruim na minha vida então. Tá certo ou tá errado? Errou! Então, 2. Segundo tópico da pregação. Ainda estou no segundo ainda. Tenha paciência, diga paciência. Mas você está recebendo. Quantos estão recebendo aqui? Meu Deus, hoje eu quero mergulhar e nunca mais? Sim, eu sei que você também. Mas veja, Mateus, então por que ainda acontece umas desgraças na minha vida? Quem aqui honestamente às vezes acontece umas desgraças na tua vida? Erga suas mãos. Mas Mateus, Jesus já não levou? Porque existe uma diferença, filho. Eu já expliquei isso aqui, mas já que eu estou falando de semeadura e colheita, eu preciso te falar mais. Existe uma diferença entre colheita e consequência. Existe uma diferença, vou repetir, entre colheita e entre o que, meus irmãos? Consequência. Então veja, a consequência, ela normalmente é imediata. Ela é para aquela hora. Sendo que a colheita não. A colheita é algo espiritual. A colheita é uma parada que vai demorar.
A colheita é uma parada que às vezes o seu neto que vai receber a colheita. Às vezes é o seu filho que vai receber a colheita. Alguém está me acompanhando aqui? Mas a consequência não. Mateus, me explica na prática. Então vamos supor que o Zezinho acabou de ir para o encontro com Deus. E na verdade ele entrou no ônibus para o encontro, porque ele tinha acabado de roubar o posto do Stone ali. E aí foi a primeira coisa que ele viu. E aí ele estava ouvindo sirene, ele entrou. Aí alguém olhou para ele e falou, onde você está indo? Ele falou, eu estou indo. E aí o líder não percebeu, ele falou, de qual cela que você é? Ele falou, do cela do João. E aí ele falou, tá bom, então entra aí. E ele foi para o encontro. Vamos supor que no meio do caminho a polícia vai lá, para o ônibus, entra e prende o João. Então veja, ou vamos pensar melhor ainda. Vamos pensar que ele passou pelo encontro inteiro e lá ele aceitou Jesus. Aí na consequência do pecado, Robert, como que ele veio por apelo? Qual que é o seu nome? Ele falou, meu nome é filho do diabo. Eu roubei o Estônia. Eu não mereço nada, eu vou para o inferno. Aí a gente no domingo, ou no sábado, quer dizer, a gente apresentou Jesus para ele. Ele aceitou Jesus? Aí a gente falou para ele, agora você está livre de toda a colheita. Aí ele falou, amém. Só que aí voltou, quando o ônibus parou aqui, tinha uma viatura. Ele falou, você que é o Zezinho, que roubou a Estônia? Ele falou, não, misericórdia, aquele é o velho homem. Eu não estou mais debaixo da colheita. Agora, na verdade, meu nome é Zeus. Uricá Shabazz, eu vim para os São Meus. E aí, piada interna. Mas aí ele vai preso, porque tinha uma câmera, pegou, flagrou a identidade. Aí esse cara vai para a cadeia, ele rasga a Bíblia. Ele fala, é mentira o que me contaram no encontro. Então veja, irmãos, a consequência, você ainda está suscetível à consequência. Porque a consequência é uma coisa para essa vida. Você pode falar isso para o seu irmão? A consequência é para essa vida. A consequência é a consequência. Se você não estudar para a prova, é que tem irmão que ele é doido. Então ele vai prestar um vestibular, por exemplo. Ele não estuda para o vestibular, mas ele fala, eu estou debaixo da... Ô filho, você está debaixo da graça sim. Mas a graça, ela capacita você para ir para o livro e estudar. O irmão fala, eu estou debaixo da graça, então agora eu não preciso mais trabalhar. Abrirei a minha conta bancária. E todo dia acontecerá o que aconteceu com o Renan. R$400. Pshim, R$400. Pshim, R$400. Filho, pode acontecer um mês, mas segundo mês, mas uma hora alguém vai parar de depositar. Porque não tem como. A consequência de não trabalhar é que você vai ser um vagabundo que não vai ter dinheiro. Alguém está me acompanhando aqui, meus irmãos? Então, Cristo nos resgatou da colheita. Só que a colheita é muito pior. Por isso que você precisa entender que a notícia é realmente boa. Diga, a notícia é boa. A notícia é boa. Colheita é você trair alguém. E agora, todo relacionamento que você entrar, todo, vão te trair. Porque não é só a consequência direta. Se eu ou qualquer um vai e trai a sua esposa, ele vai perder a confiança de quem? Da esposa. A consequência direta, vai divorciar, vai perder a esposa. Mas colheita, olha como colheita é um negócio muito mais grave. Colheita traiu alguém, é como se Deus colocasse um marco. Quantos aqui tem um selo do Espírito Santo na tua vida? Mas aí Deus vem e coloca um selo na testa assim, corno. Todo relacionamento que ele entrar, alguém vai trair ele. Porque um dia ele... Então a colheita é 1.000, 100, 10 mil vezes pior. Alguém está me acompanhando aqui? Cristo te livrou da colheita. Cristo te livrou do pior. Aleluia, isso é notícia boa demais. Essa é a segunda coisa que eu queria te falar. A terceira que eu queria te falar é que, Mateus, então, a colheita na graça está falando do quê? Porque a gente não leu aqui o apóstolo Paulo falando? A gente não leu, sim ou não? Você precisa semear e colher. Mas, Mateus, o apóstolo Paulo estava falando do quê? Então, na nova aliança, olha que louco. Meu Deus, diga meu Deus. A semeadura e a colheita, mano, você precisa entender. A semeadura e a colheita agora, ela vale para quando você pecar? Por quê? O que Cristo já levou na cruz? O pecado e a maldição. Quantos estão me acompanhando? Mas agora, para que vale então a semeadura e a colheita, Mateus? Lá no verso 7, vamos lá voltar no verso 7, Gálatas 6, 7. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo. Projetou sim ou não? O que está dizendo aí? Que aqui eu não tenho, e aqui não tenho. Não se deixe enganar, de Deus não se zomba. Pois o que o homem, diga mais forte, o que o homem, isso também... Mas Mateus, ele está falando do quê? Então eu vou te dar aqui pelo menos duas coisas
que na nova aliança, se você plantar, você vai? Se você plantar, você vai? Eu já vou te adiantar, é coisa boa, meu Deus do céu. Então abre para mim, em Marcos, capítulo 4, vamos voltar para a sequencinha agora, eu quebrei, né, sequencinha. Marcos 4:13. Meu Deus, irmãos, hoje eu prendi o dedo na porta do carro, fez uma pequena bolha. Consequência. Sim ou não? Não ia descer um anjo lá para fazer alguma coisa. Menos que fosse Mitzrael. Marcos 4:13, quantos estão comigo? A primeira coisa que se você plantar, você vai? Meu Deus, tem um povo avivado aqui nessa noite? Então Jesus ele perguntou, vocês não entendem essa parábola? Como então compreenderão todas as outras? 14. O semeador semeia se você semear a palavra, você vai colher. E você sabe, irmãos, que isso aqui, velho, me motiva demais. Porque nessa noite aqui a gente está, sei lá, em 80, 90 pessoas reunidas. Mas a gente não tem noção do que uma palavra pode fazer com uma pessoa. A gente não tem noção. Pode ter um adolescente aqui, um Henrique, que daqui a pouco a mãe dele decide morar lá nos Estados Unidos. Você vai ou não? Olha, recebe então, filho. Vai, hey. E esse é o último culto que ele participa com a gente. E hoje eu liberei uma palavra que ele agarrou na vida dele. Irmãos, esse moleque, ele pode frutificar por conta da palavra que ele recebeu. Ele vira um pastor lá nos Estados Unidos. Ele abre uma igreja, ele começa e ele gera 1000 pessoas para Jesus. E lá no céu, o Senhor Jesus vai me dar colheita. Vai me dar, Mateus, porque eu liberei uma palavra que gerou algo na vida dele. E eu nem sabia onde essa palavra ia dar. Se alguém está me entendendo, diga aleluia. Líder de célula, a sua boca não é em vão. Toda vez que você abre a boca lá na célula, toda vez que você abre a boca para liberar uma profecia, toda vez que você abre a boca para falar os decretos de Deus, existe uma colheita separada para você. Existe uma recompensa. O Pai está preparando algo grande. Xararabababás, meu Deus do céu. Sabe, Stefanes, eu sinto uma palavra de Deus para você. Você não tem noção da colheita que te espera por conta de uma semeadura que já foi feita. Sabe, Débora, eu sinto Deus falando para você. Você não sabe o quanto que você vai se alegrar com os kids que você já investiu na sua vida anos atrás. Existe uma colheita separada para você. Meu Deus do céu, isso é estrondoso, isso é glorioso. O Senhor Jesus, Ele está falando assim, ó, lança semente, lança semente, lança semente. Irmãos, nós podemos ser uma igreja que tem muitos defeitos, mas uma coisa Deus tem nos dado, a palavra. Uma coisa Deus tem nos dado, a mensagem, diga a mensagem. Tudo gira em torno da palavra, tudo gira em torno da mensagem. Infelizmente tem muitos irmãos por aí que eles estão pregando outras coisas, que eles estão pregando para o jovem, que se o jovem cair no sexo, ele vai agora estar debaixo de uma maldição eterna. Tem muita gente colocando jugo sobre as pessoas, que eles nem mesmo podem suportar, mas o Senhor nos deu a chave da verdade aqui, e a chave da verdade não está só na mão do Churimão, não está só na mão do Mateus. Alguém está recebendo aqui nessa noite, a palavra da mensagem, da graça, tem estado na sua boca, e à medida que você falar, o Espírito Santo ele vai como que plantando, e você não tem ideia do que vai vir de colheita para a tua vida e para a tua família. Coisas grandiosas o Senhor pode fazer por conta de uma palavra. Quantos aqui já tiveram a sua vida revirada de cabeça para baixo? Porque algum dia você estava frio num culto, e o irmão te grudou numa profecia e liberou uma palavra. Pode erguer a sua mão. Quantos aqui você veio às vezes para um culto, para uma conferência despretensioso, e um irmão ungido de Deus abriu as escrituras sagradas, e ele leu um texto, Jefferson, e parecia que naquela hora era você e ele ali. Tinha talvez 10.000 pessoas sentadas, talvez tinha 100 pessoas, talvez você estava numa cela, mas de repente você começou a chorar copiosamente, porque o Espírito Santo estava liberando a palavra dele sobre a tua vida. Quantas vezes na minha vida eu fui profundamente revirado, marcado, envirado da cabeça para baixo. Eu já preguei aquela palavra algumas 2 ou 3 vezes, a respeito de Pedro e da vida de Pedro, e como no final ele
conversa com Jesus, Jesus pergunta, Pedro, tu me agapas? Ele fala, Senhor, só tenho filhos. Pedro, agapas-me, Petros. Ele fala, Senhor, eu só tenho filhos. Então você tem filhos, Petros? Ele fala, Senhor, eu só tenho filhos. Quantos lembram dessa palavra? Essa palavra, eu estava na minha casa um dia deitado, eu abri o YouTube, eu gosto muito de um irmão. Eu abri e eu comecei, e a Regiane estava dormindo do meu lado, e eu chorava copiosamente aquele dia, porque uma palavra estava mudando a minha vida, uma palavra estava mudando a minha história, uma palavra estava mudando a minha vida, uma palavra estava mudando a minha mente, uma palavra estava completamente fazendo uma catástrofe na minha vida. E depois eu fui pregar na Holy Fest para mais de 500 pessoas, uma palavra de Deus saiu da boca de um profeta. Toda vez que você libera uma palavra, existe uma colheita separada para você. É por isso que nós somos o povo da palavra. É por isso que nós não cansamos de falar da palavra. É por isso que eu não canso de falar que você é amado. Por isso que o pastor faz o pão do Pai todo dia. Esses dias o pão do Pai chegando lá em Paris, na França, chegando nos Estados Unidos, chegando na África. Nós não temos ideia da colheita que vai vir no céu sobre as nossas vidas por conta da palavra semeada. Velho, é por isso que o diabo quer derrubar o líder de célula, velho. É por isso que o diabo quer derrubar você que é líder kids, moça. Porque você não tem ideia do que a palavra está fazendo na vida daquela molecada. Você não tem ideia, tem uma criança, eu lembro, eu estava numa célula kids, e eu liberei a palavra, e o moleque começou a falar em língua, ele falou, tio, me batiza agora. Eu falei, não, você precisa fazer 12 anos, ele me agarrou e falou, você não está entendendo, eu entendi a palavra, me batiza. E nós não temos noção do que Deus vai fazer com a vida desse garoto. Eu sei de uma coisa, para aquele que liberou a palavra, ele semeou. E para aquele que semeou, vai ter uma, diga uma colheita. Erga a sua mão direita, diga, existe uma colheita separada. Quando eu prego, quando eu libero a palavra. Meu Deus, chacoalha o teu irmão, diga, você precisa liberar a palavra. Eu te falei que tem pelo menos duas coisas. Na nova aliança, então, se eu pecar, quem que já levou a maldição no meu lugar? Quem que já levou a maldição no meu lugar? Mas agora tem pelo menos duas coisas, que se eu plantar eu vou, diga assim, eu vou colher. Faz com a sua mão, diga eu vou colher. Você vai colher porque você plantou? É porque você plantou, mas você vai colher porque você merece? Você vai colher porque você é bom? Você vai colher porque Deus vê alguma bondade em você? Você vai colher porque Cristo trabalhou e nós entramos no trabalho dele. Meu Deus do céu, alguém aqui. A primeira coisa é o quê? Que se você vai plantar, você vai colher, é o quê? É o quê? Diga a palavra. Mas a segunda é uma boa notícia também. É dinheiro. Quantos querem muito dinheiro aqui? Não é pecado não, filho. Pergunta aí pro seu irmão, você quer? Volta lá, Vi, Gálatas 6:6. Meu Deus, é que a Bíblia tem tanta promessa para você prosperar. E Mateus, por que tem tanto crente que é pobre e não desfruta? Porque não acredita. Eu venho aqui, prego e não acredita. Olha para mim e fica assim falando, você está falando que eu vou prosperar, mas eu acho mesmo que Deus quer que eu seja mendigo. Deus tem pobreza para mim, a pobreza exalta a Deus. Quando eu sou pobre, Deus olha e fala, isso, eu não tenho nada para te dar mesmo, então fica pobre. Está tudo na sua fé. Quantos creem que Deus vai te prosperar estrondosamente? Mas então tem uma evidência. Se você crê que realmente Deus vai te prosperar. Se você crê que Deus vai te prosperar, filho, já eu falo. Gálatas 6:6, está aí, Santa? Santa? Quantos são santos aqui? Como, Mateus, que eu sei que a palavra também tem a ver com semeadura? Porque a gente leu, e justamente o texto que a gente leu fala disso. O apóstolo Paulo, ele começa falando de dinheiro. Olha o que ele está falando. O que está sendo instruído na palavra? Alguém nessa noite está sendo instruído na palavra? Alguém aqui está sendo instruído? Está aprendendo? Partilhe todas as coisas boas com aquele que o? Então, olha o que o apóstolo Paulo está falando aqui. Que se você é alguém que tem recebido riquezas insondáveis, espirituais,
ricas, maravilhosas. Mateus, que riquezas são essas? É tudo que eu estou te falando aqui nessa noite. Você sabe que não tem palestra nenhuma que pagaria o tanto que você recebe quando você vem num culto ouvir a palavra. Você sabe que tem uns caras de coach que eles cobram 5, 7, 10 mil reais para falar umas cópias do que a Bíblia está falando. Em outras palavras. E você vem receber aqui tudo de... Mas o apóstolo Paulo está falando, se você está recebendo um bagulho que é tão poderoso, espiritual, de graça, você precisa honrar as pessoas que te ensinam financeiramente, com dinheiro. Mateus, agora então ao terminar o culto, você vai passar o seu Pix aí, eu vou depositar na sua conta. Não, qual é a maneira da gente fazer isso? Isso é bíblico, a Bíblia fala que lá em Atos dos Apóstolos, o povo que tinha mais de uma casa, o mover era tão grande que eles começaram a vender. Tipo Samuel, por exemplo, um cara de muitas propriedades, tem 10 propriedades, tem 5 na praia, tem 5 no campo, tem 5 em Santo André. Aí quando ele quer viajar também para os Estados Unidos, tem lá, Miami Beach. Aí ele converteu, ele fala, vou vender umas 3 casas. E o que era a instrução? Está lá em Atos, você pode ler. Eles vinham e depositavam aos pés dos... Você sabe, você conhece a Bíblia. Depositava aos pés dos apóstolos. Os apóstolos apontam para a igreja. Então, por isso que hoje nós ofertamos aqui. Então, sabe o que o apóstolo Paulo está falando aqui? Quantos aqui realmente creem que tem recebido muita graça de Deus? Então, o apóstolo Paulo está falando, agora vai a oferta. Porque a sua oferta, ela não pode chegar nem perto de comprar a bênção que você está recebendo. Mas é uma maneira de você demonstrar gratidão por aquilo que você está recebendo de Deus. Quando você se sente muito amado por uma pessoa, você não tem desejo de dar alguma coisa para ela de volta? Sim ou não? Sei lá, você tem o desejo de dar um presente, você tem o desejo de dar um beijo, você tem o desejo de dar um abraço, você tem o desejo de dar alguma coisa. Deus, ele te amou tanto que a Bíblia fala, João 3,16, que ele deu o seu filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha... Então, irmão, posso exortar os irmãos aqui nessa noite? Posso exortar você? Eu quero ver todo mundo aqui na hora da oferta vindo semear. Sabe por que você não semeia? Porque ainda tem gatilho errado na sua mente. Porque você acha que quando você está vindo depositar aqui, na verdade isso é uma subtração na tua conta corrente. Sendo que a palavra de Deus nos garante. O apóstolo Paulo, ele começa falando de dinheiro. Aí no verso seguinte ele fala, tudo aquilo que você semear, você vai... Tudo aquilo que você semear, você vai colher. Irmãos, olha a vida dos grandes homens de Deus. Tem muita oferta envolvida. Esses dias fizeram uma pergunta para o pastor Aloysio. Pastor Aloysio, 10% é o único valor do dízimo? Ou posso mudar? Tem umas igrejas que cobram 5%, né? Aí o pastor Aloysio, com muita sabedoria, falou, claro que não, irmãos, 10 não é o único, não. Pode ser 15, pode ser 20, pode ser 25, pode ser 30. Quantos? Está dando a mente de boca para fora ou você tem disposição? E aí você fala assim, não, Mateus, mas eu não recebo um salário. Mas os irmãos comem no BK, mesmo que não trabalha. Come ou não come? Eu vejo lá os irmãos do BK, os irmãos vão e compram alguma coisa. Posso falar aqui, teu irmão aqui, não vou falar o nome, pode falar. Alguns meses atrás, o TK veio me falar, estava dando dízimo de 60 centavos. Pediu um envelope para o tesoureiro e falou, mano, eu preciso de um envelope. Alguém está comigo aqui nessa noite? Você precisa receber isso aqui que eu vou falar para você, velho. Para você não ser pobre a vida inteira. Alguém que está aí, alheio à graça de Deus. Você precisa crer nisso que eu vou te falar. E aí os testemunhos estão aí, não para gerar fé. O que vai gerar fé é a palavra. Mas o testemunho é a evidência de que deu certo na vida de alguém. O irmão lá, semeando 60 centavos, passando prova, pindaíba na casa dele, dependendo de cesta básica. Hoje só esse irmão, é menor de idade, está ganhando R$1.000. Já está semeando 100. E sabe o que vai acontecer com ele? Se a mão dele não for retida para ele aplicar, Deus vai prosperar ainda mais. Por quê? Porque é a palavra de Deus. Tudo aquilo que eu semear, eu vou. Velho, você precisa acreditar nisso que eu estou te falando, irmão. O dízimo é o mínimo do mínimo. E os irmãos sabem aqui, o pastor não precisa de dinheiro, ninguém precisa do seu dinheiro. Na verdade, esse é um princípio espiritual. Nós somos muito gratos aos irmãos por conta dos dízimos e das ofertas. É uma bênção você ser participante nisso. Mas tem muitos irmãos que eles não participam porque eles estão com seus olhos vendados. Adolescente, eu quero tirar a venda dos seus olhos dessa noite. Deus quer tirar você da pobreza. Deus quer tirar você da miséria. Deus quer tirar você da favela. Deus quer tirar você de uma vida de pobreza, de uma vida de necessidade. E sabe qual é a maneira que Deus faz? Deus não sai depositando dinheiro na tua conta. Isso é milagre.
Milagre é bênção, mas Deus não te chamou para viver de milagre. Deus chamou você para viver por princípios. Aí sabe o que Deus faz na graça? Ele vai e coloca uma semente na tua mão. E o que você vai fazer com a semente? É porque a mentalidade, Rui, de muitos irmãos é o seguinte: não, essa semente é muito o quê? É muito pequena, então eu não vou poder dar, eu tenho que consumir ela inteira. Filho, qualquer retardado sabe que se ele plantar um pé de jabuticaba, meu Deus, o que é melhor? Comer a sementinha e ficar lá? TK tá me falando, dá pra falar que é o TK, né? TK tá me falando que teve umas épocas na vida dele, passando fome lá em Cuba, dinheiro não chegava, aí olhou na geladeira, o que tinha? Ovo, mas não tinha gás para fritar. Aí olhou na outra porta, tinha Sazon. Aí quebra o ovo, bate com o Sazon e Em outra oportunidade, madrugada, não tem onde comprar dinheiro. Aí abre o armário, tem o quê? Só café e açúcar. Mas não tem água para esquentar o café. Então faz o quê? Pega a colher, come um açúcar. Então veja. Mas hoje desfruta da prosperidade do Senhor. E o Senhor vai encher os seus celeiros, meu irmão. Você não tem ideia do quanto o Senhor vai encher os seus celeiros. Mas aí tem um cara que está com a semente de jabuticaba na mão. Aí ao invés de ele plantar, ele come. Filho, que semente tem que chegar na tua mão? Não tem ninguém aqui que não cai 10 conto na sua mão todo mês. Tenho certeza. Não tem ninguém aqui que não pinga R$5 na sua mão por mês. O que você faz com a semente? Olha o que a palavra de Deus está dizendo. Se você semear, você vai. Quero te desafiar nessa noite. Muda a sua mentalidade. Pede um envelope de dízimo para o seu líder, velho. Não importa. Aí você vê muitos irmãos patinando na fé. Aí você fala, Deus está irado com ele. O devorador está pegando o dízimo dele. Não, é porque ele não entendeu ainda. Que a maneira de Deus prosperar o caboclo na graça, como fala o nosso pastor, é que ele vai e coloca uma semente na tua mão. Pergunta ao seu irmão, o que você tem feito com a semente, meu irmão? Vamos para mais um texto? 2 Coríntios 9. Meu Deus, hoje eu estou na cara para pregar. 2 Coríntios 9, 6. Tá aí, diga amém. Olha. Mais uma de falando de dinheiro. Lembre-se, aquele que semeia pouco, também colherá o quê, meus irmãos? E aquele que semeia com fartura, também colherá? Mas Mateus, se que está falando de dinheiro, avança para o próximo, avança. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou com obrigação, pois Deus ama quem dá com... O apóstolo Paulo está falando do que aqui, meus irmãos? Está falando do que aqui? Irmãos, nós não damos porque nós queremos barganhar com Deus. Esses dias o irmão veio perguntar para mim e falou, Mateus, onde você aplica o seu dinheiro? Deus tem sido tão bom comigo, a graça tem vindo tão forte, uma correnteza assim, que eu fico escolhendo a aplicação financeira que eu vou pôr. E é isso que Deus tem para você também. O irmão veio falar, onde você põe dinheiro? Eu falei, filho, a chave da vida não é qual é o investimento que você põe no mundo, é o investimento que você faz na casa. Quando você abre a sua mão para ofertar e dizimar na igreja, irmão, as portas do céu elas já estão abertas. Mas quando você abre a tua mão para ofertar, é como se você estivesse plantando numa terra boa. Plantando. Cada culto você vem e planta. Cada culto você vem e planta. Filho, a jabuticabeira vai crescer. Esse pé de manga vai dar manga. Porque Deus, velho, Ele não fica devendo nada para ninguém. Alguém aqui está tendo renovação de mente nessa noite? Cutuca o seu irmão e fala, Deus te chamou para ofertar generosamente, meu irmão. Olha que louco. Deixa eu amarrar aqui com você. Então, na antiga aliança, na lei, se eu pecasse, eu estava semeando. E se eu tivesse semeando pecado, eu ia colher maldição. Diga, meu Deus. Eu ia colher maldição. Mas aí Jesus veio e foi pendurado no madeiro.
E está escrito, maldito todo aquele que for pendurado num madeiro. E quando ele for pendurado, ele levou não só o pecado, mas ele levou a maldição e a colheita do pecado. E agora, Mateus, o que sobra para mim? Sobra 2 semeaduras para você fazer. A semeadura da palavra, diga a palavra. E a semeadura de oferta, diga oferta. Diga, eu vou liberar a palavra. Diga mais forte, eu vou liberar a palavra. E diga, eu vou ofertar com generosidade. Mas no verso 8, volta lá para Gálatas 6:8. Mas no verso 8 o apóstolo Paulo ele vai falar de outro tipo de semeadura também. E é muito interessante. Quando aparecer aí os irmãos digam amém. Olha o que diz. Quem semeia para a carne, da carne colherá o que, meus irmãos? Fala mais alto, o que vai colher? Meu Deus! Deus, Jesus não levou na cruz? Levou, filho. Mas se você ficar semeando para a carne, você vai colher destruição, porque é a consequência. Mas quem, deixa aí, tá aí? Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá o que, meus irmãos? Então veja. Vamos para a vida prática. Deixa aí projetado. Então o apóstolo Paulo está vindo para a nossa vida prática aqui. A vida da igreja. Esse capítulo 6 é maravilhoso. Porque no começo do livro de Gálatas, quantos lembram, meus irmãos? No começo ele ficava falando muito de princípios. Ele ia dar o conceito, mas agora ele foi para a vida prática da igreja. E aí ele está falando assim, meu irmão, no seu dia a dia, o que você está semeando? O que você está semeando? O que você está semeando? Você está vivendo uma vida inclinada para a carne, ou você vive uma vida inclinada para o Espírito? Porque se você viver uma vida semeando carne, você vai colher o quê? Você vai colher o quê? Mas se você ficar semeando o Espírito na sua vida, você vai colher o quê, meus irmãos? Diga com força. Vai colher vida eterna. Então hoje tem Netflix. Tem Netflix ou não tem? É bênção ou é maldição? Que isso, mano? Netflix é mó vida. Antes eu tinha que ir na locadora alugar filme. Alguém é dessa época? Blockbuster. Alguém ia lá? Promoção. 3 por 10. Aí você alugava 3 por 10, assistia meio e tinha que devolver que tinha dado o dia. E você não tinha assistido tudo. Alguém aqui nessa época? Os irmãos não sabem de nada disso. Agora é Netflix. Você paga 25 conto e você está lá liberado. Mas veja, irmãos, você está num período de férias agora. Tem irmão que ele acorda de manhã, nem escova a boca, com um bafo mesmo, liga o Netflix, chama na coca, chama na pipoca, e ele vai ficar 12 horas vendo Grey's Anatomy. Ele vai jantar, ele vai para o quarto dele, ele vai pegar o iPhone dele, vai ligar lá, ele vai ficar 15 horas, ele vai ficar 6 horas vendo. Você só vê Grey's Anatomy? É que tem umas que é muito do inferno mesmo, né? Não vou nem citar as do inferno mesmo. O cara vai ficar vendo morte. Então, velho, tá semeando para carne. Vai colher o quê? Aí o irmão abre o Instagram, Jefferson. Aí ele começa. Entra no perfil da mina. Aí ele já viu que é um perfil... Como eu posso falar? Mas cuidado, né? Não pode mais falar de qualquer jeito. Vou falar do jeito que o pastor fala. É um perfil que a moça está mostrando 60% do seu seio. Estou melhorando nesses dias, né? Estou virando um pregador mesmo, né? Não pode falar mais as coisas. Tá? É um perfil... Vamos inverter, né? Para não falar só das mulheres. Entrou lá no perfil do cara, moça. E está te excitando a foto que você está vendo. O cara está lá, de sunga. O cara é malhado, o cara é sarado. O cara é poderoso na academia. E você está lá. Esses dias eu acompanhei alguns jogos de Wimbledon, que é um campeonato de tênis. Acompanhei uns jogos da NBA também. Alguém gosta, meus irmãos, de esporte? E aí, às vezes você entra para assistir lá no Futebol Mais, que é uns bagulho pela internet. E aí aparece, e sobe uma janelinha aqui, de uma mina seminua falando, e aí? Vão para um motel? É tipo umas propagandas para filme pornô.
Não só filme, sei lá, deve ter um contato lá, deve ser alguma coisa que me leva para masturbação, para pornografia. E aí? E nessa hora? Faz o quê? Você vai semear para a carne ou você vai semear para a vida? Quantos estão entendendo? Começo de casamento, para você que vai casar e para você que já é casado. Eu acompanho casais há muito tempo. E às vezes o começo do casamento só semeou carne. O homem só semeou grosseria. Eu fui um cara que nos primeiros 2 meses de casamento só grosseria, só voz alta, só gritaria dentro de casa. O que eu vou colher na minha casa, meus irmãos? O que eu vou colher na minha casa? É isso que eu vou colher na minha casa. Você, moça, você, mulher casada, que quer casar algum dia com um homem de Deus, você casa, aí você não se submete, e você não está junto com o teu marido, e você dificulta as coisas, e você só está semeando para carne, e briga. Uma vez, um jovem fala, não tem a ver com marido e mulher, que a mãe dele estava tão irada que tacou um copo na cara dele dentro de casa. Aí ele fez tipo um... Aí o copo explodiu. E eu conheço casal que taca a coisa um no outro, que está semeando o quê? Está semeando para carne. E tudo que você semear para carne, você vai colher destruição para a sua própria vida. Não tem a ver com a colheita do pecado. Quantos estão me entendendo? Porque na cruz ele já levou. Mas tem a ver com uma colheita prática da tua vida. Jovem, por que a gente insiste para você não viver na imoralidade sexual? Não viver transando com cada um que você vê na sua esquina? Não viver mandando nudes para todo mundo? Não viver na prática da pornografia? Porque se você ficar semeando para essas coisas, se você ficar dormindo com qualquer cara que aparece na sua vida, com qualquer moça que aparece na sua vida, vai ser destruição que você vai colher. Vai ser morte que você vai colher. Então não adianta. O Evangelho, ele nos enche do Espírito Santo para a gente cultivar as realidades da graça de Deus dentro de nós. Mas tem filho de Deus que ele gosta de ficar voltando para a prática do lamaçal, para a prática do pecado, para a prática da morte. Então veja, tem condenação sobre a tua vida quando você faz isso? Tem ou não tem condenação? O Espírito Santo olha para você e fala, eu te condenarei agora. Eu vim para os que são meus. Tem condenação? Porque hoje já não há mais para aqueles que estão em Cristo Jesus. Tem separação de Deus? Você pega o Espírito Santo e fala, opa, vou embora agora, volto mais tarde. Tinha uma mulher que ela tinha uma crença errada, ela dormia com o namorado e ela falava, nossa, eu sinto que o Espírito sai de mim toda vez. E depois eu clamo, ele volta. Eu não consigo nem falar em línguas quando ele sai. Eu vou falar em línguas, eu falo... Aí ele volta, eu... O Espírito Santo sai de você quando você peca? Você é salvo para sempre, filho, mas você quer o que para a tua vida? Destruição ou vida eterna? Vida eterna aqui não está falando de céu, não. Céu você já vai para o céu, você é amado, você é filho de Deus. Mesmo que o filho não comporte, o filho tem lugar em casa. Tem lugar em casa ou não tem? Mas eu estou falando, que tipo de vida você quer viver? Você quer ter um casamento glorioso? Quantos aqui quer ter um casamento glorioso? Então semeia para o Espírito Santo. Semeia a corte na tua vida. Às vezes você fica aí todo marrento com a corte. Então vai para a morte do namoro. Vai lá. Aí depois a gente vem aqui, ora por você, expulsa os demônios que estão oprimindo a tua vida. Expulsa os demônios que passam quando você transa, quando você beija outra pessoa, que demônio passa. Ai, Mateus, demônio passa. Oh my God. Porque está semeando para? Mas quantos aqui vão semear para o Espírito de Deus? Sabe o que nós gostamos de semear? O louvor me ajuda aqui que eu já ultrapassei os limites. Obrigado. Meu Deus, o Samu, a estileira tá braba. Isso é louco, velho. Uau. Boot novo. Não, tá o kit. Banda, vamos comigo, hein? Vida eterna encontrei em teus olhos a graça, teu nome é como um guento derramado, melhor que o vinho é teu amor. Filho, semeia para a vida. Sabe por que a gente sempre está junto? Comunhão. Quantos aqui gostam da comunhão? Tipo, comunhão não é só hora de encher a barriga. Quantos gostam de encher a barriga? Mas entre os irmãos,
Vou só falar mais um pouquinho lá de semear para carne. Aí o cara se afunda na Nutella, TK. Se afunda na pizza. Vai colher o quê? Destruição corporal. Mas eu voltarei para os que são meus. Eu entrarei. Eu sigo um pastor que ele faz triatlon, velho. Tá me inspirando demais, velho. O cara nada 3 horas por dia. 3 horas por dia o cara nada. Não dá, velho. Não vou nadar 3 horas, vou nadar meia hora. Que eu não quero destruição para minha vida. Tá entendendo o que eu tô falando? Eu quero viver tudo aquilo que a graça me permite viver. Eu quero viver como um filho que chega em casa e chega na presença de Deus e desfruta de tudo aquilo que o Pai tem para mim. É por isso, velho, que tem tanto jovem que tem experiência com Deus, mas a vida continua arrebentada. Mas você sabe que uma coisa Deus é especialista em fazer. Deus é especialista em revirar a tua vida. Deus é especialista em arrancar aquela página. Sabe uma coisa que eu gostava? Meu Deus, eu sinto que pessoas vão receber. Sabe uma coisa que me dava muita esperança no começo do ano, na escola? Que no começo do ano eu comprava um caderno novo. Quem aqui já teve essa sensação de vitória? Pelo menos por um dia você falou, não, esse é o ano, tem que ser o ano. Esse é o ano, velho. Esse é o ano, o milagre vai operar na minha vida. Eu não era nem crente, mas eu queria um milagre. Eu falava, esse é o ano. E aí a aula de biologia começava, eu falava, vou anotar. Aí você vai. Alguém? Aula 1, micróbios. Matemática aplicada. Aí a pessoa vai falar, Bhaskara. Você fala, uau, Bhaskara. B² menos 4AC dividido por 2A é igual a... Meu Deus, eu estou monstro demais aqui hoje. E aí você faz o exercício. Aí chega no segundo dia, você está com o caderno top. Aí chega a aula de novo, biologia. Ela fala, hoje é bactérias. Aí você fala, bactérias? Bactérias não precisa, né? Bactérias... Uma bióloga lá no nosso meio, já está. E aí... Chega depois de uma semana, você nem sabe mais onde está o seu caderno. Seu sonho foi embora. Você fala, eu vou ser um merda esse ano de novo, eu vou colar na prova e... Isso é no mundo, porque na graça não. Na graça você tem provisão para ser o melhor aluno. Mas sabe por que eu te falei tudo isso? Sabe, eu sinto Deus pegando. Olha para cá, não conversa agora não conversa! Obrigado. Dá raiva dos caras conversando, velho. Eu sinto que tem gente aqui que só semeou para carne. E sabe o que Deus vai fazer nessa noite? Vai pegar esse caderno. Vai pegar o seu ano letivo, que você só tirou 3. Que você só está com DP na faculdade. Deus vai pagar sua DP, Matheus Guerra. Deus vai jogar esse caderno fora. Deus vai falar, quero reescrever sua história. Vamos começar daqui. Vamos restartar. Vamos começar a semear para o Espírito. Vamos começar a semear para a vida. Quantos estão comigo aqui nessa noite? Sabe por que nós estamos sempre juntos, meus irmãos? Estava falando de comunhão, não estava? Porque a comunhão é uma semeadura muito poderosa na tua vida. Alguém aqui num dia já de muita bad, que você queria fazer todas as merdas possíveis, e aí o teu líder te ligou, ou você teve um relapso de sanidade, você falou, não, eu vou estar com os irmãos. Você voltou triste, depressivo, acabado? Ou você voltou cheio de vida daquela comunhão? Sabe por quê? Porque você estava semeando para as coisas do Espírito. Uma vez eu saí do culto frustrado, já tinha levado a minha célula, falei, hoje eu vou fumar maconha. Essa droga de célula que não rompe. Tinha sido exortado pelo meu discipulador da época, estava rebelde. Eu falei, hoje eu vou fumar um beck. Fazia 3 anos que eu não fumava um beck. Falei, hoje eu vou fumar. Peguei, estava indo ali na Pereira Barreto. E aí, para ir para a boca que eu comprava droga, tinha que subir à direita ali do shopping. E quando eu estava ali, a alguns metros daquele farol, o irmão me liga. E aí eu olhei, eu atendi. Era o Nene. E aí... Ele falou, fala, mano, beleza? Falei, beleza, né? Aquele beleza falciane do caramba. Falei, beleza.
Ele, mano, eu não sei porque eu tô te ligando não, eu só liguei para dizer que você é amado de Deus, mano. Aí o nó já vem aonde? Aí eu já, entendi, mano. Aí o profeta cresce, né? Aí ele, mano, as promessas de Deus vão se cumprir na tua vida, mano. Aí eu... Porque eu me permiti naquela noite. Aquela noite foi um milagre, na verdade. Mas eu me permiti ser envolvido. Mas quantas vezes você olha lá o WhatsApp do cara que te ama e que quer cuidar de você, da sua cela? Aí você fala, não, isso aqui eu não vou responder, não. Porque você quer continuar semeando pra carne, velho. Semeia pro espírito. Semeia a vida. Semeia aquilo que vai trazer vida eterna para você. Quantos estão comigo aqui? Mas, Mateus, é só comunhão que eu tenho que semear? Você pode semear tantas coisas. Já falei para você semear a palavra. Já falei para você semear na casa de Deus os seus dízimos e as ofertas. Já falei para você semear na comunhão. Sabe o que mais você precisa semear? Semeia no teu devocional. Vai ler a Bíblia para você ver o tanto de realidade espiritual que vai vir sobre você. Semeia oração para você ver. Sabe, nós estamos aqui, irmãos, às 7 horas da manhã, incansáveis. Demos 2 semanas de férias agora, né? Mas nós vamos voltar 7 horas da manhã. Nós estamos semeando aqui, terça-feira semeando. Dai-me trabalhadores, equibalo. Essa é a 3ª hora. Irmão, você canta às vezes só no sábado. Esse é o cântico que está na nossa boca todo dia, toda hora. De manhã eu estou semeando, dai-me trabalhadores. No almoço eu dai-me. Domingo dai-me. Segunda dai-me. Dai-me. Deus até fala, tá, chega de pedir. Eu falo, só vou chegar de pedir quando você enviar 1000 líderes de célula aqui. Mas sabe o que vai acontecer uma hora? As orações estão subindo. As orações estão subindo, a semeadura está subindo. E Deus, Ele não ignora nada do que a gente fala na presença. E eu sinto, a Bíblia diz isso, que as orações estão enchendo taças lá no céu. Estão enchendo taças. Você sabe que é isso que Deus faz com as orações da sua vida. Está escrito na palavra. Tem um monte de anjo segurando um monte de taça. E quando você ora, as taças vão enchendo de óleo. Vão enchendo de fogo. Vão enchendo de fogo. E tem um dia que Deus não aguenta mais. Ele fala, vira a taça naquele cara. Vira a taça naquele cara. Vira a taça naquela família. Vira a prosperidade naquele cara. Vira naquela igreja. Faz alguma coisa. E aí você percebe o óleo descendo sobre a tua vida. Por quê? Porque você semeou para a vida. Quantos aqui dizem amém?